Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Viemos aqui trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então abra o seu coração, permita que essa palavra entre, que ela gere fé em você, em nome de Jesus. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui em nome de Jesus, né? Mais uma vez transmitir aqui a palavra do Senhor em nome de Jesus, né? Amém, irmãos. Irmãos, recebam essa palavra como palavra de Deus, não como palavra de homem, porque ela é a palavra de Deus. Deus nos direcionou aqui para falar de algo muito maravilhoso, então peço assim que você preste bastante atenção, que você esteja com seu coração receptivo e ela vai transformar você em nome de Jesus. Queremos trazer a palavra lá no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 1 e 2. Romanos 8, versículo 1 fala assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Amém, meus irmãos? Palavra tremenda. Mas antes para a gente começar falando sobre a lei do Espírito da vida e sobre a lei da morte, a gente precisa compreender o porquê e o como que essa lei da morte, do pecado e da morte passou a reinar sobre a humanidade, né? Tudo iniciou lá em Adão, até já foram feitos outros vídeos falando sobre isso. Quando Adão ali houve uma sequência de quebra de obediência sobre a palavra de Deus, eles não guardaram as ordenanças do Senhor, tanto Adão como Eva, eles foram direcionados a não comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mesmo assim eles comeram, eles foram iludidos por Satanás, que ali estava como uma serpente, o qual levou Eva a começar a olhar para a árvore, coisa que ela não estava olhando, começou a introduzir no coração de Eva aquilo que já há no seu coração, que é o orgulho, que é a cobiça, que são os desejos carnais e imundos que nos afastam de Deus. Ele começou a introduzir isso no coração de Eva, consequentemente no coração de Adão, e houve a desobediência, que foi comer do fruto que Deus tinha dito para que não comessem. E ali houve a separação do homem com Deus, houve a separação espiritual, a morte espiritual começou a reinar na vida de Adão e Eva, porque Deus é a vida e quando estamos separados de Deus, estamos na morte. E houve a separação ali, e a partir daquele momento houve uma nova natureza. Até então era somente a natureza celestial, a natureza daqueles que eram imagens de Deus. Porém, quando eles pecaram e destituídos foram da glória de Deus, houve a natureza humana, que a gente fala que é a natureza carnal, que aí a partir desse momento todo homem e mulher que nasce debaixo dessa natureza, que já é uma natureza afastada de Deus. Então por isso que é uma lei, já é uma lei universal, é uma lei, a lei do pecado e da morte, porque através do pecado de Adão e Eva entrou a morte no mundo, e todo homem ele já nasce em pecado, e consequentemente ele já nasce na morte. Mas como assim, Adilson? Eu nasci agora, como eu já nasci na morte? Já nasce na morte espiritual, já nasce na morte separado de Deus. Aí que vem o grande e maravilhoso mistério, que era um mistério que Deus nos revelou, que é a obra do seu Filho na cruz, que é a sua obra, onde ele se entrega por nós, onde ele derrama o seu sangue, o sangue inocente, Jesus Cristo. Mas aí você pode dizer, não, mas se todo homem que nasce, ele nasce no pecado, Jesus Cristo também. Porém, Jesus Cristo ele foi gerado por Maria, ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Então ele foi gerado por uma natureza divina, já não era uma natureza humana gerando outra vida, e sim a natureza divina. Então ele nasceu sem pecados, viveu sem pecados, e para ele morrer, ele teve que tomar sobre ele os nossos pecados, o qual o conduziram para a morte física e consequentemente também para a morte espiritual por determinado momento, para que ele conseguisse tirar de nós os nossos pecados. E quando ele faz isso, ele abre o caminho para nós. Por isso que, olha,
a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quando Cristo morre, levanta os nossos pecados e Ele ressuscita, Ele transforma, é criada uma nova lei, que é a lei da vida. Basta que creiamos nele, basta que creiamos na obra que ele fez, basta que creiamos naquilo que ele fez por nós, para que consigamos sair da lei do pecado e da morte e agora entremos na lei da vida que está em Cristo Jesus. E aí olha o que o versículo 1 fala: e aí nenhuma condenação há mais sobre nós. Você pode ter cometido vários pecados, você pode ter tido uma vida sofrida, uma vida abandonada, ter cometido muitos pecados. Mas se você aceitar Jesus Cristo na sua vida, Ele limpa tudo isso da sua vida, Ele tira todo esse jugo de sobre você, Ele te resgata e Ele te restaura, e aí você passa a começar a ter a verdadeira vida, que só se encontra nele. E aí mais nenhuma condenação, essa lei do pecado e da morte não terá mais vigor sobre a sua vida, não terá mais esse jugo sobre você, porque o que reinará em você será a lei da vida que está em Cristo. Mas você precisa crer em Jesus, aceitar Jesus, ser guiado pelo Espírito, e aí você andará na vida, porque olha o que a palavra fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, que não andam mais nos seus desejos pecaminosos, mas segundo o Espírito de Deus. Então, quando você crê em Jesus, recebe o Espírito Santo e você passa a ouvi-lo e ser guiado pela palavra de Deus, a lei do pecado e da morte não terá mais domínio sobre você, não é mesmo, pastor? Com certeza, irmão Adilson. Inicialmente eu quero dizer que Jesus, ele é maravilhoso, né? E tudo que ele faz é maravilhoso. Quero também dizer que Jesus, ele é perfeito, né? E tudo que ele faz é perfeito. Todas as obras de Deus são perfeitas, né? E como aqui já o irmão Adilson, né, abriu aqui o assunto, nós vemos aqui a grandiosidade, né, e da beleza dessa obra, perfeição desta obra, e lemos aqui agora que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, não existe realmente mais nenhuma condenação. Porque quando nós estamos nele, né, como eu falei que ele é perfeito, na perfeição, né, essa lei do Espírito de vida que está nele mesmo, em Cristo Jesus, ela nos livra dessa lei do pecado e da morte, né, que é a lei pela qual o irmão aqui introduziu, né, o irmão Adilson introduziu, que descendeu lá do primeiro homem, do Adão, que caiu, que transgrediu, que pecou e que gerou essa lei do pecado e também da morte. Agora Cristo, ele veio, né, trazendo a graça de Deus, e como ele é perfeito, realizou uma obra perfeita, como filho cumpriu toda a obediência, né, e sendo obediente até a morte de cruz, né, para gerar o que? Essa lei da vida, a lei do Espírito de vida, uma lei libertadora, né, que liberta dessa lei do pecado e da morte. Então, ou seja, como Jesus, ele é maravilhoso, quando nós estamos nele, nós não apenas vamos receber, né, uma solução para um problema existencial na nossa vida, momentâneo, ou uma circunstância, né, da vida, do momento ou da época que estamos vivendo, mas Jesus, ele vai nos libertar de uma lei, né, eterna, de uma lei de condenação, de uma lei de morte, de uma lei gerada pelo pecado, e ele vai conceder a nós, nos livrar dessa lei, né, nos absolver dessa lei, dessa condenação, né, por isso que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, né, e agora ele vai nos beneficiar pela lei do Espírito e da vida, que é em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, né, não existe Espírito, não existe vida, a vida de Deus. Quando Jesus morreu, ele morreu a morte humana. Quando Jesus, ele deu a sua vida, ele deu a vida divina, a vida eterna. Então é a lei do Espírito de vida. Então ele morreu a morte, né, da natureza do homem caído, e ele concedeu, né, a vida, né, da vida divina, da vida de Deus, né,
da vida que não morre, a vida eterna. Então é muito maravilhoso, né, conhecer esse Jesus, usufruir, desfrutar dessa liberdade, dessa lei, né, da lei do pecado e da morte, e usufruir, desfrutar da lei do Espírito e de vida que há em Cristo Jesus, né? Então é maravilhoso estar em Cristo Jesus, e porque Ele é bondoso demais e é grandiosa demais a sua obra, né? Os seus feitos e seus benefícios que Ele veio nos dar, né? Não é isso, irmão Adilson? E é tão maravilhoso que, como o pastor pontuou aqui, que a gente é absolvido por Jesus. A gente está falando, irmãos, não é de uma morte natural, tá? É de algo muito maior. Não estamos falando aqui que você foi absolvido, agora você não vai mais morrer. Não estamos falando da sua carne, estamos falando da sua alma e do seu espírito. Essa obra é tremenda e grandiosa pela magnitude do que Jesus fez. Ele nos deu a libertação eterna, porque essa lei é algo que sem Jesus, a lei do pecado e da morte, ela é imutável. É uma condenação. Todo homem já nasce condenado. Agora, se eu estou em Cristo Jesus, essa condenação não tem domínio sobre a minha vida eterna, irmãos. Isso é maravilhoso. E nós já começamos a viver o extraordinário de Cristo ainda nessa vida, ainda nesse corpo. Já começamos a viver a não ser mais condenados, é aqui, é agora. Então não interessa o que você já fez, o que você já viveu, o que você já viu, o que você já experimentou, ou tudo de errado que você já fez. Não interessa isso. Quando você se depara com Cristo Jesus, você entende que isso não tem significado nenhum. E Ele tira a condenação eterna que isso teria sobre você, que os seus atos tinham sobre você. Ele tira, Ele te liberta disso. Ele te apresenta o caminho da paz, o caminho do amor e o caminho da verdadeira vida, que é nele, é através dele. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o acesso a Deus, Ele é o acesso à vida, Ele é o acesso à paz, e nenhuma condenação terá sobre você, desde que você, a partir do momento que aceitar Jesus, comece a andar pelo Espírito, e não mais guiado pelos seus desejos humanos, não é mesmo, pastor? Com certeza, irmão Dilson. É muito benéfico, é muito maravilhoso, é muito grandiosa, né? Muito grandiosa, né? Os benefícios que recebemos, né? Através da obra de Cristo, daquilo que Ele fez, né? Eu quero também mencionar aqui Romanos 5, para enfatizar mais aqui pela palavra que estamos falando, no capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, de quem falamos, muitos foram feitos pecadores, a lei do pecado, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, pela qual nós falamos aqui, maravilhoso, bondoso, muitos serão feitos justos. Aleluia. Amém? Então, a própria palavra, né, ela fala por si mesma, explica, né? Então, é muito maravilhosa, é muito grandiosa essa obra, esse ato de justiça que Jesus fez lá na cruz, né? O que Ele fez foi uma obra perfeita, e por Ele ser perfeito, foi perfeitamente aceita por Deus, e quando nós estamos em Jesus, nós também somos aperfeiçoados por Ele e perfeitamente aceitos por Deus, e perfeitamente aptos para estarmos com Deus e vivermos com Deus, não é isso, irmão Adilson? E é interessante que, olha, por uma só ofensa, que foi o pecado lá de Adão e Eva, uma só ofensa, veio o juízo, veio a condenação, entrou o pecado e a morte. Por uma só ofensa, você estava condenado. Através desse pecado de Adão e Eva, toda a humanidade nasce condenada. Mas aí Deus, Ele é tão amoroso e tão maravilhoso. Irmão, se você nunca viu o amor e você não conhece o amor, olhe para Jesus, olhe para Ele. Ali você encontrará o verdadeiro amor, irmãos. Ele se entregou na cruz por mim e por você, porque olha o que a palavra nos fala:
Por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Irmãos, é todos os homens que creem, tem que crer, é todos os que creem, por um ato de um homem, de Jesus Cristo, pelo ato do nosso Senhor. Todo que crê sai da condenação, sai da morte, sai dessa lei que nos afasta eternamente do Pai. Irmãos, venha para o Senhor, se entregue para Jesus. Como falei aqui para você, se você nunca viu o amor, nunca sentiu o amor, não sabe como é o amor. Poxa, Adilson, mas eu não tive o amor do meu pai, o amor da minha mãe. Eu não consigo encontrar um verdadeiro amor na minha esposa, no meu esposo. Eu não consigo sentir esse amor que ultrapassa barreiras. Irmãos, em seres humanos não encontraremos, em homens e mulheres não encontraremos. Mas olhe para Jesus, você verá o tamanho do amor. Ele se entregou na cruz para que essa condenação e essa punição, esse juízo fosse tirado de sobre nós. E tem um motivo para isso, para que possamos estar aptos, como o pastor falou, para estarmos com Deus eternamente, irmãos, não temporariamente, eternamente, para sempre, para todo sempre, ao lado do Pai, graças a esse ato de Jesus, que nos justificou, que nos purificou, que lavou nossas vidas, que nos redimiu dos pecados, que nos lavou no seu sangue. Amém, meus irmãos? É isso aí, pastor? É isso, irmão. Glória a Deus, né, por essa bondade de Deus, né, que está em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos. Essa é a mensagem, irmãos, que Deus colocou em nosso coração. É uma mensagem simples, mas o Evangelho de Jesus Cristo ele é simples. E é nessa simplicidade que Jesus veio, viveu, se entregou na cruz por nós, ressuscitou e hoje está à destra de Deus, somente esperando que você o aceite, que você receba o convite dele. Estamos aqui convidando você a aceitar Jesus, convidando você a conhecer Jesus, convidando você a se entregar para a vontade de Deus, que é viver ao lado do Pai eternamente. Aceite esse convite, saia da vida em que você se encontra e venha para a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Amém. Vamos lá. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa palavra que nos foi direcionada. Sim, oramos para que o Teu Espírito Santo testifique dela. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela lei do Espírito de vida que em Cristo Jesus nos libertou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Muito obrigado, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio que nos foi dado de podermos agora estarmos em Cristo Jesus e em Cristo Jesus, aleluia, essa lei de vida, essa lei de Espírito que nos livrou da lei do pecado e da morte da qual estávamos. Ó Deus, somos muito gratos, somos muito agradecidos por essa bondade, por esta obra, por esta salvação, por essa libertação. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Confirma esta palavra no coração de todos que nos ouvem, todos que assistem essa mensagem. Para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos, ó Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Lembrem, é com simplicidade que Jesus chega e bate na porta do seu coração. Abra a porta para Ele. Abra a porta. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos. Amém? Em nome de Jesus.